Meu filho gritava horrorizado enquanto minha nora Daniela permanecia de pé com o braço ainda estendido depois de ter arremessado o copo de vinho no meu rosto. Velha inútil, quando eu pedir mais vinho você obedece, gritou ela cambaleando de tão bêbada no meu próprio jantar. Naquele momento, algo dentro de mim se rompeu. Como juíza aposentada, eu conhecia muito bem a lei e sabia exatamente como usá-la para mostrar quem realmente mandava naquela casa. Mas antes de continuar, não se esqueça de se inscrever no canal e escrever nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Adoramos saber até onde nossas histórias estão chegando. Meu nome é Beatriz, tenho 63 anos e trabalhei durante 30 anos como juíza criminal na cidade de São Paulo. Me aposentei há 2 anos, depois de dedicar minha vida inteira à justiça. Sempre fui uma mulher de rotina e ordem. Depois de tanto tempo lidando com casos difíceis no tribunal, essas pequenas formalidades eram o que me mantinha firme. O jantar havia começado de forma tranquila. Era mais uma das ceias de sexta-feira que eu costumava preparar desde que meu filho Gustavo e Daniela se mudaram para minha casa há 6 meses. A história era sempre a mesma. Estavam economizando para comprar o próprio imóvel. Só precisavam de um tempo. 6 meses depois, ainda estavam aqui. Preparei um assado que levou horas no forno. A mesa estava posta com minha melhor louça. As taças de cristal que herdei da minha avó brilhavam sob a luz do lustre. Para mim, essas pequenas formalidades importavam. Depois de 3 décadas como juíza, a rotina e a ordem eram o que me mantinham de pé. Daniela chegou já alterada. Entrou pela porta principal às 7h30 da noite, jogou a bolsa no sofá e foi direto ao bar no canto da sala. Serviu-se uma dose generosa de vinho tinto enquanto reclamava do trabalho. Aquele idiota do meu chefe acha que pode continuar me pressionando. Mandou eu refazer todo o relatório porque, segundo ele, faltavam detalhes importantes. Ela esvaziou a taça em 3 goles e encheu outra antes mesmo de sentar à mesa. Gustavo me lançou um olhar de desculpas enquanto ajudava a levar os pratos. Meu filho sempre foi assim, tentando agradar a todos, evitando conflitos a qualquer custo. Durante o jantar, tentei manter uma conversa civilizada. Perguntei sobre o trabalho de Gustavo na clínica veterinária, comentei sobre o novo livro que estava lendo, qualquer coisa para diminuir a tensão crescente que Daniela trazia consigo. Mas cada vez que conversávamos, Daniela interrompia com algum comentário cínico ou revirava os olhos, como uma adolescente mal-humorada e não uma mulher de 32 anos. E a cada interrupção, mais vinho ela bebia. Na 3ª garrafa, decidi que era o suficiente. Quando Daniela estendeu a taça vazia na minha direção, como se eu fosse uma garçonete esperando para servi-la, simplesmente disse: "Acho que você já bebeu o suficiente por hoje, Daniela." Ela congelou, a taça ainda erguida no ar, os olhos fixos em mim, como se não pudesse acreditar no que tinha ouvido. "O que foi que a senhora disse?" "Que você já bebeu o suficiente. Esta é a minha casa e não vou permitir que você fique bêbada dessa forma na minha mesa." Foi como acender um pavio. O rosto dela ficou vermelho, não só pelo vinho, mas por uma raiva repentina que parecia estar ali fervendo sob a superfície há meses. "Sua casa?" Ela riu, um som amargo que cortou o ar. "Só porque temos que viver neste museu velho com a senhora, não significa que pode nos tratar como crianças." "Daniela, por favor." Gustavo tocou o braço dela. Daniela afastou a mão dele bruscamente. "Não, Gustavo, estou cansada disso. Sua mãe olha para nós como se fôssemos invasores, como se não fôssemos dignos de pisar no precioso piso de madeira dela." Ela se virou para mim. "Sabe qual é o seu problema? Você não consegue aceitar que não é mais a poderosa juíza Beatriz Tavares. Agora é apenas uma velha aposentada e sozinha que precisa controlar tudo e todos ao seu redor para se sentir importante." Mantive a calma. Anos de tribunal me ensinaram a não mostrar reação quando me provocavam. Se é assim que você se sente, talvez seja a hora de vocês encontrarem outro lugar para morar. "Mãe!" exclamou Gustavo horrorizado. Daniela sorriu. Aquele tipo de sorriso que não alcança os olhos.
Empregadas não deveriam falar assim com seus superiores. Estendeu novamente a taça. Agora, mais vinho. Não foi preciso eu dizer mais nada. Em um movimento rápido demais para eu reagir, Daniela arremessou a taça diretamente no meu rosto. O cristal atingiu minha testa direita e se estilhaçou. Senti a dor aguda do impacto. Depois, o calor morno do sangue escorrendo pela lateral do meu rosto. Meu filho gritou. Daniela ficou ali parada, respirando pesadamente, quase surpresa com o próprio gesto, mas sem demonstrar arrependimento. Levei a mão à testa e olhei meus dedos, agora manchados de vermelho. O silêncio na sala era ensurdecedor. 30 anos mandando criminosos para a prisão e agora eu sangrava na minha própria mesa de jantar. Gustavo, disse com uma calma que não sentia, leve sua esposa para o quarto, agora. Gustavo se apressou em levar Daniela embora, que ainda parecia atordoada pelo que havia feito. Ouvi os passos dele subindo a escada, a porta do quarto batendo com força. Fui ao banheiro e examinei o corte no espelho. Não era profundo, mas sangrava bastante, como costuma acontecer com ferimentos na cabeça. Enquanto limpava a ferida com água fria, meus pensamentos se organizavam como um promotor preparando um caso. Documentei tudo com meu celular. Fotografei o corte, a mancha de sangue na minha blusa branca, os cacos de cristal no chão da sala de jantar. Recolhi cada fragmento e coloquei em um saco plástico. Evidência. 30 anos no sistema judicial me ensinaram que a evidência é tudo. Naquela noite não consegui dormir. Sentada no meu escritório com uma compressa de gelo contra a testa, comecei a delinear meu plano. Não por vingança. Vingança é emocional, impulsiva. O que eu precisava era justiça. Precisava proteger meu filho e minha casa. Às 6 horas da manhã, com o ferimento já formando um hematoma roxo ao lado, peguei o telefone. Polícia Militar, em que posso ajudar? Quero registrar um caso de agressão. O oficial chegou às 7h30, quando o sol da manhã começava a entrar pelas frestas da cortina. Daniela e Gustavo ainda dormiam, exaustos após a explosão da noite anterior. Abri a porta e o policial, um homem de meia-idade com cabelos grisalhos nas têmporas, se apresentou. Bom dia, senhora. Sou o sargento Silva. Recebi uma chamada sobre uma agressão. Convidei-o a entrar e o levei até a sala de jantar, onde os cacos de cristal ainda estavam preservados em um canto, marcados com pequenas etiquetas numeradas que preparei durante a madrugada insone. Foi aqui que aconteceu. Expliquei mantendo a voz baixa para não acordar os dois no andar de cima. Minha nora arremessou esta taça no meu rosto quando me recusei a servir mais vinho para ela. Ela já tinha bebido demais. Mostrei as fotos no meu celular, o corte na testa, o sangue na blusa. O oficial anotava tudo com expressão profissional, sem julgamento. A agressora ainda está na residência? Sim, dormindo lá em cima com meu filho. A senhora deseja apresentar uma queixa formal? Hesitei apenas por um segundo, pensando em Gustavo. Mas então, lembrei do olhar de Daniela enquanto arremessava a taça, aquela certeza de que poderia me agredir na minha própria casa e sair impune. Sim, oficial, quero apresentar uma queixa formal. Nos sentamos à mesa da cozinha enquanto ele preenchia o boletim de ocorrência. Nome completo da agressora, nossa relação, descrição detalhada do ocorrido. Eu forneci as informações no mesmo tom que costumava usar para ditar sentenças. Claro, preciso, sem emoção visível. Estávamos terminando quando ouvi passos na escada. Gustavo apareceu na porta da cozinha. Os olhos inchados de sono e confusão se transformaram em horror ao ver o policial. Mãe, o que está acontecendo? Antes que eu pudesse responder, Daniela apareceu atrás dele, também confusa. Mas seu rosto mudou rapidamente para a raiva quando me viu machucada e o policial sentado à mesa. Que diabos é isso? O oficial se levantou. Senhora Daniela Ferreira, estou aqui para investigar uma denúncia de agressão ocorrida nesta residência ontem à noite. Gustavo me olhou incrédulo. Você chamou a polícia contra a Daniela? Ela me agrediu, Gustavo. Arremessou uma taça no meu rosto e me cortou. Mantive minha voz firme, sem remorso. Foi um acidente.
Ela estava bêbada, protestou Gustavo desesperado. Estar embriagada não é uma defesa válida para a agressão física, senhor, comentou o oficial, seu tom profissional, mas firme. Daniela deu um passo à frente, os punhos cerrados. Você não pode estar falando sério. Isso é ridículo. Foi uma discussão familiar. Uma discussão familiar que resultou em lesão corporal. Respondi tranquilamente. O oficial se dirigiu a Daniela. Senhora, preciso pedir que me acompanhe até a delegacia para prestar depoimento. O quê? Ela gritou. Vai me prender por causa de um copo quebrado? No momento estou apenas solicitando que preste depoimento. Dependendo dos fatos comprovados, a senhora poderá responder por lesão corporal. Gustavo estava chorando agora, alternando olhares de súplica entre mim e o oficial. Por favor, mãe, não faça isso. Podemos resolver isso em família. Olhei para meu filho, sentindo uma pontada de dor que não tinha nada a ver com o corte na testa. Gustavo, já tentamos resolver em família por 6 meses. Ontem à noite, Daniela cruzou uma linha. O oficial pediu que Daniela se vestisse adequadamente para acompanhá-lo. Ela subiu as escadas pisando forte, Gustavo logo atrás implorando que ela se acalmasse. Fiquei sozinha com o oficial por alguns minutos. Ele me olhou com uma expressão que reconheci, aquele tipo de olhar que policiais veteranos dão quando tentam entender a dinâmica familiar por trás de um incidente. Senhora, tem certeza que deseja seguir com isso? Problemas familiares às vezes podem ser... Oficial, interrompi educadamente. Trabalhei 30 anos como juíza criminal. Sei exatamente o que estou fazendo e quais serão as consequências legais. Ele pareceu surpreso. Depois, assentiu com um novo respeito no olhar. Daniela desceu as escadas, agora vestida com calça jeans e camiseta, o cabelo preso em um rabo de cavalo apressado. Gustavo a seguia, ainda chorando silenciosamente. Isso não vai ficar assim, disse Daniela ao passar por mim. Você vai se arrepender de ter feito isso. O oficial a advertiu para não fazer ameaças, o que só aumentou sua raiva. Enquanto a conduzia para fora, Gustavo se virou para mim, os olhos vermelhos de chorar. Como você pôde fazer isso? Ela é minha esposa. E eu sou sua mãe, respondi simplesmente. E esta é minha casa. A porta principal se fechou e o silêncio voltou a reinar na casa. Gustavo me encarou fixamente por alguns segundos, como se não me reconhecesse, antes de subir correndo as escadas. Ouvi a porta do quarto bater com força. Sentei-me na poltrona da sala, subitamente exausta. O hematoma latejava, mas a dor física era quase um alívio comparada à dor de ver o rosto de Gustavo. Ainda assim, não me arrependia. 2 horas depois, Gustavo desceu as escadas com uma mochila. Seu rosto estava determinado, mas os olhos ainda inchados. Vou buscar Daniela na delegacia e ficaremos na casa da Rafaela até decidirmos o que fazer. Gustavo, comecei, tentando manter a voz suave. Você não precisa ir. Esta é sua casa também. Ele riu, um som sem humor. Esta casa deixou de ser minha no momento em que você decidiu chamar a polícia para minha esposa. E então ele se foi, deixando um silêncio pesado que carregava todas as consequências das minhas escolhas. Passei o resto do dia em um estado de torpor, alternando entre dúvida e certeza. Havia feito o correto? Havia perdido meu filho para sempre? As perguntas giravam na minha mente, enquanto tentava ler, tentava comer, tentava me distrair. Naquela noite, liguei para um velho amigo. Vinícius e eu trabalhamos juntos por anos, ele como delegado e eu como juíza. Aposentado há mais tempo que eu, agora dirigia uma pequena agência de investigação particular. Beatriz, quanto tempo? A que devo o prazer? Preciso da sua ajuda, Vinícius. É um assunto delicado. Expliquei a situação. A agressão, a denúncia, a ruptura com Gustavo. Preciso saber mais sobre Daniela. Tenho um pressentimento ruim sobre as finanças deles, sobre como estão realmente vivendo. Vinícius não fez perguntas desnecessárias. Me manda os dados dela. Vou investigar discretamente. 3 dias depois, recebi o primeiro relatório. Sentada no meu escritório, abri o arquivo anexado ao e-mail com apreensão. As descobertas eram piores do que eu imaginava.
Daniela havia sido demitida do emprego 3 meses antes. Não estava simplesmente tendo problemas com o chefe, como alegava nos jantares. Estava desempregada, escondendo isso de todos, inclusive de Gustavo. Mas isso era apenas a ponta do iceberg. Daniela tinha 5 cartões de crédito, todos no limite, totalizando uma dívida de quase R$ 80 mil. Pior ainda, 2 desses cartões estavam em nome de Gustavo, provavelmente abertos com procuração ou usando os dados dele sem seu conhecimento. O relatório também mostrava algo que me alarmou genuinamente. 3 saques significativos da conta de previdência privada de Gustavo nos últimos 2 meses, somando R$ 40 mil. Para realizar esses saques, Daniela precisaria ter acesso às senhas de Gustavo ou ter falsificado sua assinatura. Havia mais. Pequenas queixas em lojas por cheques sem fundos, uma notificação de despejo de um apartamento anterior que eles nunca mencionaram e, o mais preocupante, conversas capturadas em redes sociais onde Daniela falava com amigas sobre herdar uma casa em breve quando a velha bater as botas. A velha, eu. Senti uma onda de náusea. Liguei novamente para Vinícius. Preciso que continue investigando, especialmente os saques da Previdência. Se conseguir provas concretas de que Daniela agiu sem autorização de Gustavo, podemos estar falando de crimes financeiros. Estou nisso. E Beatriz, tenha cuidado. Se essa mulher está desesperada financeiramente e acredita que pode herdar algo de você, bem... Ele não precisou terminar a frase. Uma semana depois, recebi uma ligação inesperada. Era Gustavo. Mãe, sua voz soava exausta, quase irreconhecível. Precisamos conversar. Combinamos de nos encontrar em uma cafeteria neutra, longe tanto da minha casa quanto do apartamento da amiga onde estavam hospedados. Cheguei 15 minutos antes, escolhendo uma mesa no canto onde poderíamos ter alguma privacidade. Gustavo entrou pontualmente. Estava mais magro, com olheiras profundas que ele não conseguia ocultar completamente. Usava um suéter de gola alta apesar do calor do dia, algo que imediatamente ativou meus alarmes internos. Você está bem? Perguntei assim que ele se sentou. Estou lidando com a situação. Respondeu evitando meu olhar enquanto pegava o cardápio. Pedimos café. Preto para mim, com leite para ele como sempre. Quando a garçonete se afastou, ficamos em um silêncio desconfortável. Nenhum de nós sabendo exatamente como começar. Estamos há quase 2 semanas na casa da Rafaela, disse finalmente. O sofá está acabando com minhas costas e a paciência dela está se esgotando. Vocês podem alugar um lugar, sugeri mantendo minha voz neutra, sem acusação. Gustavo soltou uma risada amarga. Com que dinheiro? Meu salário mal cobre nossas contas básicas. E Daniela, hesitou, olhando para as próprias mãos. Daniela ainda não encontrou um novo emprego. Então, ele ainda acreditava nessa mentira. Tomei um gole de café, ponderando como proceder. Confrontá-lo diretamente com tudo que descobri poderia fazer com que ele se fechasse completamente. Gustavo, se você está com dificuldades financeiras, posso ajudar, só você. Ele finalmente me olhou diretamente. O que isso significa? Só eu? Significa que me preocupo com você e quero garantir que esteja bem. Mas tenho condições para essa ajuda. Que condições? Sua voz ficou tensa. Quero que você revise suas contas bancárias. Todas elas. Suas economias, sua previdência, seus extratos de cartão de crédito. Gustavo franziu a testa. Por quê? Porque tenho razões para acreditar que você não está ciente da sua verdadeira situação financeira. Do que você está falando? Gustavo deixou a xícara na mesa com força excessiva, derramando um pouco de café. Se isso é alguma tentativa de me virar contra a Daniela. Não é uma tentativa, interrompi suavemente. É um pedido baseado em fatos que descobri. Gustavo, quando foi a última vez que você conferiu seu fundo de previdência? Sua expressão mudou sutilmente. Um lampejo de dúvida cruzou seu rosto. Não sei. Alguns meses, talvez. Deixo tudo configurado para depósitos automáticos. E os saques? Você autorizou algum saque recentemente?
ele ficou completamente imóvel. Que saques! Abri minha bolsa e tirei uma folha de papel, um extrato do fundo de previdência dele que Vinícius havia conseguido. Coloquei na mesa virado para ele. O documento mostrava claramente 3 saques grandes nos últimos 2 meses. Gustavo pegou o papel com mãos trêmulas, seu rosto perdendo a cor enquanto lia. Isso não é possível. Eu nunca autorizei isso. Tem mais, disse gentilmente, tirando outros documentos da bolsa. Extratos de cartões de crédito em nome dele com compras que ele claramente não havia feito, incluindo joias caras e transferências para contas que não reconhecíamos. Gustavo folheou os papéis, sua respiração acelerando cada vez mais. Como você conseguiu tudo isso? Contratei um investigador particular. Depois que Daniela me agrediu, percebi que havia algo muito errado. Você investigou minha esposa? Sua voz subiu 1/8, indignado. Investiguei para proteger você, respondi com firmeza. E parece que eu tinha razão em me preocupar. Gustavo, Daniela foi demitida há 3 meses. Ela tem 5 cartões de crédito no limite, 2 deles em seu nome. Sacou R$40 mil da sua previdência sem sua autorização. Isso é crime. Gustavo fechou os olhos, respirando fundo várias vezes. Quando os abriu, havia uma mistura de emoções no olhar. Raiva, confusão, medo e, finalmente, um brilho de reconhecimento. As contas. Ela sempre diz que paga as contas, mas sempre faltava dinheiro. Eu achei que era porque meu salário é baixo, que não estávamos administrando bem. Ela está roubando você, filho. O suéter de gola alta continuava me incomodando. Está quente demais para usar gola alta, Gustavo. Ele empalideceu, instintivamente puxando a gola mais para cima. Não é nada. Ela também tem sido violenta com você? Seus olhos se encheram de lágrimas. Lentamente, abaixou a gola, revelando marcas de dedos no pescoço, hematomas amarelados que pareciam estar desaparecendo. Foi depois da audiência, sussurrou. Ela ficou furiosa com a ordem de restrição. Disse que eu deveria ter testemunhado a favor dela, que eu escolhi você em vez dela. Gustavo, ele olhou para baixo. Estou com tanto medo, mãe. A raiva que senti naquele momento foi diferente da indignação fria que experimentei quando Daniela arremessou o copo. Era uma fúria protetora, primordial, mas não podia deixar que me dominasse. Gustavo precisava de clareza, não de mais caos emocional. Quero que você venha para casa comigo hoje, falei com firmeza. Agora mesmo. Daniela não pode se aproximar da casa por causa da ordem de restrição. Você estará seguro lá. Mas minhas coisas... Mandaremos alguém buscar depois. O importante é tirar você dessa situação imediatamente. Ela vai ficar louca quando descobrir que fui embora. É exatamente por isso que você precisa ir, Gustavo. Este é um padrão clássico de abuso. Gustavo permaneceu em silêncio por um longo momento, olhando os documentos espalhados à nossa frente. Provas irrefutáveis da traição financeira e emocional de Daniela. Finalmente assentiu levemente. Está bem, vamos para casa. No caminho de volta, Gustavo permaneceu em silêncio, olhando pela janela. Só quando estacionei na garagem, ele voltou a falar. Como deixei isso acontecer? Como não percebi? O abuso raramente começa de forma óbvia, respondi desligando o motor. Começa com pequenas mentiras, pequenos controles que vão aumentando gradualmente. Quando você se dá conta, já está preso em uma teia. Naquela noite, preparei o quarto de Gustavo, que sempre mantive como era. Troquei os lençóis, abri as janelas para deixar entrar ar fresco e coloquei flores frescas na mesinha de cabeceira. Pequenos gestos para dizer que ele era bem-vindo, que aquela era sua casa. No dia seguinte, como planejado, fomos ao banco. Gustavo cancelou todos os cartões, trocou senhas, bloqueou acessos. Iniciamos o processo de contestação dos saques não autorizados da Previdência. O gerente, ao ver os documentos e ouvir a explicação, sugeriu enfaticamente que Gustavo registrasse uma queixa formal por fraude. Vamos pensar nisso. Foi tudo o que ele conseguiu responder no momento. À tarde, nos encontramos com uma advogada especializada em direito de família e casos de abuso doméstico.
Isabela era uma mulher de meia idade, com olhos gentis e presença firme, exatamente o tipo de pessoa que precisávamos. Baseado no que me contaram e nos documentos que trouxeram, temos um caso sólido para divórcio por conduta imprópria, explicou Isabela. O abuso financeiro está bem documentado e, com as evidências de abuso físico, podemos solicitar uma ordem de proteção permanente, não apenas a temporária que já existe. Gustavo respirou fundo. E se eu não quiser que ela vá para a cadeia? Entendo sua hesitação, respondeu Isabela com gentileza. Muitas vítimas de abuso doméstico têm sentimentos conflituosos sobre processar criminalmente seus agressores. Podemos focar inicialmente no divórcio e na proteção do seu patrimônio. As denúncias criminais podem ser uma decisão separada que você toma quando estiver pronto. Ao sair do escritório, Gustavo parecia simultaneamente exausto e aliviado. Parece que estou acordando de um pesadelo, comentou enquanto dirigíamos para casa. É um processo. Não vai se resolver da noite para o dia. Eu sei, mas agora pelo menos estou caminhando na direção certa. Aquela noite foi interrompida por um barulho na porta da frente, por volta das 22 horas. Batidas furiosas, a campainha tocando repetidamente. Gustavo e eu nos entreolhamos no sofá onde assistíamos a um filme. É ela, sussurrou Gustavo, o medo evidente em sua voz. Ela não pode entrar, assegurei pegando o telefone. E está violando a ordem de restrição. Vou ligar para a polícia. As batidas continuaram, cada vez mais fortes, enquanto eu reportava a situação à operadora do 190. Minha nora está violando uma ordem de restrição tentando invadir minha casa. Precisamos de uma viatura imediatamente. Gustavo? A voz de Daniela atravessou a porta. Sei que você está aí. Abre essa porta agora mesmo. Gustavo se encolheu no sofá, tremendo. Fui até ele e segurei suas mãos. Está tudo bem. Ela não pode entrar. A polícia está a caminho. Daniela continuou gritando, ameaçando, implorando alternadamente. O barulho atraiu a atenção dos vizinhos. Vi luzes acendendo nas casas próximas, rostos aparecendo nas janelas. Quando a viatura chegou, 7 minutos depois, Daniela ainda estava na varanda, agora chutando a porta. Os policiais a encontraram em flagrante violação da ordem de restrição. Observamos pela janela enquanto a detinham. Ela continuava olhando para a casa, gritando o nome de Gustavo, mesmo enquanto a colocavam na viatura. O que vai acontecer com ela agora? Perguntou Gustavo, sua voz quase inaudível. Será presa por violação da ordem de restrição. Isso tem consequências sérias. Aquela noite, Gustavo dormiu no meu quarto, como fazia quando era pequeno e tinha pesadelos. Mas desta vez, o pesadelo estava lá fora, sendo levado embora. Na manhã seguinte, recebi uma ligação do delegado responsável pelo caso de violação da ordem de restrição. Daniela será mantida sob custódia até a audiência de fiança programada para amanhã. Devido aos antecedentes recentes de violência e à clara demonstração de instabilidade, é provável que a juíza estabeleça condições rígidas para a liberdade provisória. Isso pode incluir tornozeleira eletrônica e monitoramento constante. Agradeci a informação e desliguei, sentindo uma mistura de alívio e preocupação. Gustavo ainda dormia, os eventos da noite anterior o haviam esgotado completamente. Preparei o café da manhã e deixei um bilhete explicando onde poderia me encontrar. Tinha um encontro programado com Vinícius para discutir as novas descobertas. Nos encontramos em seu pequeno escritório no centro da cidade. Vinícius parecia preocupado quando me recebeu. Beatriz, descobrimos mais coisas sobre Daniela, coisas que você precisa ver. Abriu uma pasta e espalhou documentos sobre a mesa. Havia registros policiais de 2 cidades diferentes, ambos envolvendo Daniela em casos de violência doméstica e fraude financeira. Ela já fez isso antes, explicou Vinícius. Em Belo Horizonte há 5 anos e em Curitiba há 3. Nos 2 casos se envolveu com pessoas de boa situação financeira, se mudou para suas casas, começou a manipular suas finanças e eventualmente ficou violenta. Senti um calafrio. E o que aconteceu nesses casos? No primeiro,
a vítima retirou as queixas depois que Daniela fez promessas de mudança. No segundo, houve um acordo extrajudicial. A vítima pagou uma quantia significativa para que Daniela saísse da sua vida. Ela é uma predadora em série, murmurei folheando os documentos. Exatamente. E tem algo mais. Vinícius hesitou, como se escolhesse as palavras cuidadosamente. Encontramos evidências de que Daniela pesquisou recentemente sobre seguros de vida e herança, especificamente sobre como garantir direitos hereditários através do casamento. Um arrepio percorreu minha espinha. As implicações eram claras e aterrorizantes. Deixei o escritório de Vinícius com a pasta de documentos pesando nas minhas mãos e uma preocupação ainda maior pesando no meu peito. O que começou como um caso de agressão na minha mesa de jantar havia se transformado em algo muito mais sinistro. Quando voltei para casa, Gustavo estava na cozinha preparando o almoço. Havia uma nova energia nele, ainda frágil, mas determinada. "Onde você estava?" perguntou, colocando água para ferver. "Me reunindo com o investigador", respondi, colocando a pasta na mesa. "Gustavo, precisamos conversar." Ele olhou para a pasta, depois para mim e desligou o fogão. "Mais más notícias?" "Informação importante." "Por favor, sente-se." Mostrei os documentos, explicando cuidadosamente os padrões de comportamento de Daniela em relacionamentos anteriores. Gustavo escutou em silêncio, seu rosto passando por uma série de emoções: choque, dor, raiva e, finalmente, resolução. "Então eu não fui especial", disse finalmente. "Fui apenas conveniente." "Você foi um alvo", corrigi suavemente. "Mas isso não diminui quem você é. Predadores como Daniela são hábeis em identificar pessoas boas, confiáveis e manipulá-las." Gustavo passou a mão pelo rosto, respirando fundo. "O que fazemos agora?" "Precisamos falar com a advogada e a polícia. Esses novos documentos fortalecem tanto o caso de divórcio quanto os possíveis processos criminais, e a audiência de fiança dela é amanhã." "Sim, você não precisa comparecer." "Mas eu quero. Preciso olhar nos olhos dela sabendo a verdade." Na manhã seguinte, nos preparamos para a audiência de fiança. Gustavo escolheu um conjunto sóbrio, calça social preta e camisa branca, o tipo de roupa que usaria para uma entrevista de emprego importante. Eu optei por um dos ternos que costumava usar quando ainda era juíza, uma lembrança sutil para o tribunal de quem eu era. O fórum estava relativamente vazio quando chegamos, acompanhados por Isabela. Fomos direcionados à sala de audiências, onde ocupamos lugares discretos no fundo. Gustavo segurava minha mão com força, seus dedos frios apesar do calor do dia. Quando Daniela foi trazida usando o uniforme laranja da prisão e algemas, Gustavo inspirou bruscamente. Era a primeira vez que ele a via desde a noite da invasão. Daniela escaneou a sala e seus olhos se fixaram em nós. Por um momento, sua expressão se suavizou ao ver Gustavo, mas então notou nossas mãos entrelaçadas e seu rosto se contorceu em raiva. A juíza entrou e a audiência começou. O promotor apresentou o caso: violação flagrante de ordem de restrição, histórico recente de violência, risco de intimidação de testemunhas. "Além disso, meritíssima", acrescentou. "Temos informações de que a acusada possui histórico de comportamento similar em outras jurisdições, tendo se envolvido em casos anteriores de violência doméstica e fraude em Belo Horizonte e Curitiba." Isso era novidade para Daniela. Ela se virou bruscamente para seu advogado, visivelmente chocada. Não esperava que seu passado a alcançasse tão rapidamente. O defensor público tentou argumentar que Daniela tinha vínculos com a comunidade, não oferecia risco real e poderia aguardar o julgamento em liberdade. A juíza escutou os argumentos com expressão imparcial antes de anunciar sua decisão. Considerando a gravidade da violação, o histórico da acusada e o risco evidente para as vítimas, determino que a acusada permaneça sob custódia até o julgamento, com possibilidade de revisão em 30 dias mediante a apresentação de plano de supervisão adequado. Daniela deixou escapar um som de protesto, rapidamente silenciado por seu advogado. Quando os oficiais se aproximaram para levá-la de volta à detenção, ela se virou e olhou diretamente para Gustavo.
por favor. Sua voz soou desesperada. Gustavo, não deixe isso acontecer. Eu te amo. Podemos consertar isso. Gustavo não desviou o olhar. Permaneceu firme, olhando diretamente nos olhos da mulher que o havia traído e abusado por meses. Não disse nada. Apenas observou enquanto Daniela era conduzida para fora da sala. Passou um mês. O caso criminal contra Daniela avançava lentamente, como é típico no sistema judiciário. Ela permanecia detida, tendo sido negada uma segunda solicitação de liberdade provisória quando novas evidências de suas atividades anteriores vieram à tona. Gustavo havia iniciado terapia 2 vezes por semana, trabalhando para entender o que o havia tornado vulnerável ao abuso e como construir relacionamentos mais saudáveis no futuro. Uma tarde de sábado, enquanto preparávamos o almoço juntos, atividade que se tornara um ritual reconfortante, o telefone tocou. Era a advogada Isabela. Tenho notícias. O advogado de Daniela entrou em contato propondo um acordo. Gustavo colocou o telefone no viva-voz para que eu também pudesse ouvir. Que tipo de acordo? Ela se declara culpada dos crimes financeiros e da violação da ordem de restrição em troca de uma sentença reduzida. 2 anos de prisão seguidos de 3 anos de liberdade condicional supervisionada. Também aceita um divórcio sem contestação, renunciando a qualquer reivindicação sobre seus bens ou sobre a herança futura de sua mãe. Gustavo me olhou, seus olhos buscando orientação. O que você acha? É sua decisão, Gustavo. Mas 2 anos de prisão mais 3 de condicional é uma sentença significativa. E o mais importante, ela estaria admitindo legalmente o que fez. E se não aceitarmos? Perguntou Gustavo a Isabela. Vamos a julgamento. Com as evidências que temos, acredito que podemos obter uma condenação mais severa, talvez 4 ou 5 anos de prisão. Mas julgamentos são imprevisíveis e você teria que testemunhar, reviver tudo publicamente. Gustavo respirou fundo. Posso pensar? Claro. Nos deram um prazo de 3 dias para considerar a proposta. 2 dias depois, Gustavo me pediu que o acompanhasse ao escritório de Isabela. Havia tomado sua decisão. Quero aceitar o acordo, anunciou assim que nos sentamos. Não porque seja mais fácil, mas porque é suficiente. 2 anos de prisão, 3 de condicional, um divórcio limpo e o reconhecimento legal da culpa dela. É justiça sem ser vingança. Isabela sorriu. Acho que é uma decisão sábia, Gustavo. Vou comunicar ao promotor e ao advogado dela imediatamente. O processo foi surpreendentemente rápido depois disso. 1 semana depois, comparecemos ao tribunal para a audiência onde Daniela aceitaria formalmente o acordo. A juíza revisou os termos detalhadamente antes de se dirigir à acusada. Senhora Daniela Ferreira, você entende que, ao se declarar culpada, está admitindo ter cometido os crimes de fraude financeira, agressão e violação de ordem judicial? Sim, meritíssima, respondeu Daniela, sua voz mais rouca do que eu lembrava. E está fazendo isso voluntariamente, consciente das consequências? Sim. Muito bem. Este tribunal aceita sua confissão de culpa e a sentença a 2 anos de reclusão, seguidos de 3 anos de liberdade condicional supervisionada. A juíza bateu o martelo finalizando a sentença. Enquanto os oficiais se aproximavam para levá-la, Daniela se virou para nós por última vez. Gustavo, chamou, ignorando as advertências dos guardas. Me desculpa por tudo. Gustavo não respondeu. Apenas segurou o olhar dela por alguns segundos antes de desviar. Era o fechamento que ele precisava. Os dias seguintes trouxeram uma rotina quase terapêutica. Durante o dia, nos ocupávamos dos assuntos legais, reuniões com a advogada, visitas ao banco para resolver as questões financeiras. À noite, pintávamos o quarto de Gustavo, uma atividade que ele havia decidido fazer como símbolo de recomeço. Ele escolheu um azul suave, quase celeste. A cor do céu depois que a tempestade passa, como ele descreveu. 2 semanas depois de receber a devolução dos R$40 mil da Previdência, Gustavo veio até mim com uma ideia. Mãe, estive pensando. Passei por tudo isso e quase não percebi os sinais.
Quantas outras pessoas estão passando pelo mesmo e não sabem que estão sendo abusadas financeiramente? Muitas, infelizmente, respondi. Quero criar algo, um projeto para ajudar vítimas de abuso doméstico, especialmente o financeiro, que é tão invisível. Orientação sobre como identificar os sinais, como se proteger legalmente, onde buscar ajuda. Olhei para meu filho, sentindo um orgulho profundo. Ele estava transformando sua dor em propósito. Acho uma ideia maravilhosa, Gustavo. Como posso ajudar? Nos meses seguintes, Gustavo se dedicou ao projeto com uma paixão que eu não via nele há anos. Chamou de Recomeços Seguros. Criou um site com informações detalhadas, uma linha direta para orientação, parcerias com advogados que ofereciam consultas gratuitas. Eu contribuí com meu conhecimento jurídico, revisando os materiais, conectando-o com contatos que fiz durante minha carreira. A casa se encheu de energia novamente, mas desta vez era uma energia positiva, construtiva. Gustavo começou a frequentar grupos de apoio, não apenas para sua própria recuperação, mas para entender melhor as necessidades de outras vítimas. Voltou a sorrir, a fazer planos, a acreditar no futuro. 3 meses depois do início do projeto, Gustavo recebeu um convite para falar em uma conferência estadual sobre violência doméstica. Ele ficou nervoso, questionando se estava pronto para compartilhar sua história em um palco tão público. E se eu travar no meio? E se parecer um amador? Perguntou enquanto ensaiávamos sua apresentação na sala de estar. Então você respira fundo, toma um gole de água e continua, respondi. Lembre-se, você não está lá para impressionar ninguém com oratória perfeita. Está lá para compartilhar uma verdade que pode ajudar outras pessoas. No dia da conferência, sentei-me na plateia observando meu filho subir ao palco. Ele usava um terno azul simples, mas elegante. Parecia confiante, centrado. Meu nome é Gustavo Tavares, começou, e hoje vou compartilhar com vocês como um copo de vinho quebrado salvou minha vida. Durante 40 minutos, manteve a audiência completamente engajada. Alternava entre momentos de vulnerabilidade crua ao descrever seu próprio abuso e análises precisas de como o sistema frequentemente falha em reconhecer e abordar o abuso financeiro. Concluiu com um chamado por mais educação, melhores leis e maior conscientização. A ovação que recebeu ao terminar durou vários minutos. Enquanto observava, senti lágrimas nos olhos. Não de tristeza, mas de um orgulho profundo e avassalador. Meu filho havia transformado sua dor em propósito, sua experiência em sabedoria. Depois da palestra, enquanto nos preparávamos para ir embora, Gustavo foi abordado por uma mulher mais velha, elegantemente vestida, com um crachá que a identificava como representante de uma fundação filantrópica. Senhor Tavares, sua apresentação foi extraordinária, disse a mulher. Estou impressionada com o trabalho que você e sua organização estão realizando. Gostaria de discutir a possibilidade de um financiamento para expandir o Recomeços Seguros. Gustavo me olhou, seus olhos arregalados de surpresa e esperança. Assenti encorajadora. Seria maravilhoso, respondeu Gustavo. Temos tantas ideias para alcançar mais pessoas, especialmente em áreas rurais onde os recursos são escassos. Trocaram cartões, combinaram uma reunião para a semana seguinte. Enquanto caminhávamos até o estacionamento, Gustavo parecia flutuar de emoção. Você acredita? Financiamento real para expandir o projeto. Poderíamos criar materiais em diferentes formatos, desenvolver um aplicativo para rastreamento financeiro seguro, talvez até abrir um pequeno escritório dedicado. Você merece, Gustavo, respondi. Trabalhou duro e está fazendo diferença na vida de tantas pessoas. Ele parou subitamente no meio do estacionamento e me abraçou. Um abraço forte, cheio de gratidão. Nada disso teria sido possível sem você, mãe. Sem sua força naquela noite, sem sua persistência depois, sem seu apoio durante todo esse processo. Retribuí o abraço, sentindo aquela sensação peculiar que só as mães conhecem. Orgulho e nostalgia simultaneamente, vendo seu filho crescer
além do que jamais poderia ter imaginado. Você sempre teve essa força dentro de você, Gustavo. Só precisava redescobri-la. Naquela noite, enquanto dirigia de volta para casa sozinha, Gustavo havia ido direto ao seu apartamento, refletir sobre os eventos do último ano. A agressão com o copo, a denúncia, a descoberta dos crimes financeiros, a prisão de Daniela, a recuperação gradual de Gustavo e agora este novo capítulo promissor. Era impossível não pensar em como um momento de violência, terrível como foi, havia desencadeado uma série de eventos que trouxeram não apenas justiça, mas também cura e propósito. O copo quebrado havia despedaçado mais que cristal. Naquela noite, quebrara o poder que Daniela tinha sobre Gustavo, as mentiras que construíram seu relacionamento e a ilusão de que o abuso só acontece com outras pessoas. No lugar, havíamos construído algo novo e mais forte, um vínculo renovado entre mãe e filho, um propósito compartilhado de transformar nossa própria experiência traumática em esperança para outros. Estacionei na garagem, entrei em casa e acendi as luzes. O silêncio me recebeu, mas não era mais um silêncio opressivo. Era um silêncio pacífico de uma vida que havia atravessado a tempestade e encontrado serenidade do outro lado. Preparei um chá e me sentei na varanda, observando o céu estrelado. Lembrei das palavras que Gustavo disse depois da palestra. Às vezes precisamos nos quebrar completamente para nos reconstruir mais fortes. Como aquele copo de cristal, nossa família havia se estilhaçado momentaneamente. Mas o que construímos a partir dos fragmentos era mais resistente, mais autêntico e infinitamente mais precioso do que tínhamos antes. E você, no meu lugar, o que teria feito? Conte nos comentários. E não deixe de assistir ao próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora, porque traz uma reviravolta emocionante que vai te surpreender.